Ninguém vai gozar, ninguém goza uma vitória quando ele sabe que no fundo houve trapaça, né? Não há um gosto assim suficiente. E a lição falou também sobre o ano do jubileu, né? Como conectar esse. Sabemos bem que Deus deu essa lei de eles trabalharem durante 6 anos, né? Trabalhar na terra, serem eles mesmos os provedores dos seus mantimentos durante 6 anos, mas no sétimo ano eles deveriam deixar a terra descansada, não deveriam colocar semente alguma, não deveriam arar a terra, não deveriam ser eles os próprios provedores. Quanta lição de fé aí, né? Nós, quando olhamos para Deus, e sobretudo as experiências que estamos estudando no livro de Josué, nós vemos que Deus é um ser mesmo extraordinário. Deus, em todas as suas abordagens em relação com o seu povo, ele fazia claro, ele tornava claro e deixava isso bem claro que ele e os outros deuses eram seres totalmente distintos. Totalmente distintos. Me imagino viver no tempo de Israel como um pequeno céu, né? Um pequeno céu, porque imagina só, ficar 6 anos trabalhando, mas no sétimo ano não se trabalha. Eu estava aqui a lembrar agora que muitas vezes os nossos compatriotas, talvez eu diria assim, eu não diria compatriotas, os nossos amigos cubanos, né? Os nossos irmãos cubanos, muitas vezes ficaram chateados com os angolanos pelo fato de terem 2, 3 dias, às vezes, de feriado. E alguns até reclamam, como é que um país vai crescer economicamente assim, tendo muitos feriados? Mas vê que Deus fala para Israel ter um feriadão, né? Um ano completo, sem trabalho. Quais são as lições que a gente pode pegar aí, né? Embora o Mano Martins já falou aqui do... Primeiro é que Deus queria mostrar que ele é diferente. No governo dele, as coisas dependem dele. E quando dependem dele, claro, há mais prosperidade. E porque nós às vezes somos ignorantes, né? Queremos sempre questionar, Deus, por que escolheste assim, né? Às vezes dar uma opinião, que tal, né? Quais são outras lições que a gente pode pegar aí do jubileu, por exemplo, né? A libertação de escravos em um dia especial. Na verdade, o ano jubileu, ele é um ano de restauração. E Deus ali, ele apresentou aquilo que era o propósito do seu coração para com seu povo Israel. E nós vemos aqui alguns pontos muito Cuidado importantes. com o microfone. Sim, alguns pontos importantes quanto ao ano sabático. Primeiro é que o ano sabático ele se aplicava a uma ideia, usar um pouco mais uma ideia muito ampla. Primeiro, o descanso. O povo de Israel trabalhava durante 7 anos. Ou seja, 6 anos, obrigado. Quando chegasse o sétimo ano, era um descanso total. E nesse ano de descanso, não só ele descansava, mas aqueles que tinham escravo, eles tinham que mandar embora os seus escravos. Tinham que dar liberdade. Não só dar liberdade, mas também aqueles que eram compradores de terra tinham que devolver as terras aos donos. Ou seja, eu entendo dois pontos importantes. Primeiro, Deus nunca quis que houvesse desigualdade na humanidade. Aqueles que tinham muito tinham que partilhar com os que não tinham. E isso era uma forma de Deus ferir, ou seja, Deus destruir o egoísmo no coração humano. Quando eu tenho um bem, né? bem, isso. Ou seja, vamos falar no contexto de alimentação, que é o contexto do ano jubileu, a partilha de terras, porque eles eram agricultores. Sim. Se a minha terra produziu tanto e a terra os 6 anos e o do meu próximo não assim, ou seja, não houve uma colheita satisfatória, então eu tinha que partilhar da minha colheita, eu tinha que dividir com o meu próximo. E isso demonstrava o amor e o cuidado que eu tenho para com o meu próximo. Essa é uma das bênçãos, ou seja, um dos princípios que Deus estabeleceu
ali no ano jubileu. E a fé em Deus, que mesmo que eu partilhe a minha comida, não trabalhando, ainda assim havia certeza do pão no ano todo, né? Certo. Mas... E há um outro detalhe. Hoje é praticamente cientificamente comprovado que a Terra envelhece. A Terra envelhece. Então, o facto de Deus orientar ao seu povo que no 7º ano a Terra repouse ou repousasse, também tinha este aspecto, para que a Terra possa se restaurar, não é? A Terra possa restaurar, readquirir as suas propriedades, diríamos, nutritivas, no contexto em que, quando eles voltassem a plantar, então a Terra tem todas as condições para voltar a produzir. Hoje há muitos camponeses que estão com terras envelhecidas, que já não conseguem produzir, justamente porque não se dá descanso à terra. E para além de não se dar descanso à terra, até o tipo de fertilizante que também se usa, também destrói a terra, a qualidade do solo. Então, Deus é sábio. Com isso também nos mostra mais uma vez que Deus é onisciente, que Ele conhece muito mais do que nós mesmos conhecemos. E isso também volta a recordar a nós que se obedecêssemos a Deus, nós seríamos felizes. Sim, nós seríamos felizes. Hoje existe a escassez de alimentação. Mas o próprio Deus já deu a receita. Produz a 6 anos, 7º ano, deixa a terra que repousar. Então não haveria isso que nós temos hoje. E vemos e continuamos a ver aqui o princípio do 6 dias trabalharás e ao 7º dia descanse. Estamos a falar aqui em off que o maná era recolhido 2 vezes a porção na sexta-feira para o mantimento do sábado. Mas no 6º ano não havia uma orientação para ser recolhido 2 vezes o mantimento para a manutenção de um ano completo. Ou seja, inclusive, nós temos ainda o mandamento do sábado para dizer 6 dias você trabalha, fica à vontade. Né? Mas no sábado descanse. Essa restauração não vai ser simplesmente para o descanso físico, mas também o espiritual, né? E eu já quero conectar aqui com a terra restaurada, porque a terra será restaurada e é uma alusão a um sábado, né? Porque a terra, quando foi restaurada, ela terá um descanso nesse meio todo, antes da sua restauração, certo? Exatamente. Penso que este tópico é praticamente para fecharmos a nossa abordagem. Se calhar gostava de ler aqui o 2 de Pedro 3, versículo 13, versículo 11 a 13, especialmente o versículo 13. 2 de Pedro 3, o versículo 11 até 13. O texto que eu quero destacar, na verdade, é o versículo 13, mas para termos um contexto. O texto diz que, havendo pós de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ou seja, tudo começou com uma terra e tudo vai terminar com uma terra. O homem recebeu uma terra como herança, depois perdeu os privilégios e as bênçãos desta terra pelo pecado, e quando o pecado for erradicado, o homem vai receber como herança uma nova terra, uma terra restaurada. E talvez isso justifique o título da lição que estamos a estudar hoje, que é, se puder recordar, Herdeiros das promessas e prisioneiros da esperança. Muito obrigado. Nós temos agora alguns minutos, um único minuto para nos despedirmos. Eu quero dar a palavra já à irmã Sani para últimas considerações dessa lição, né? Herdeiros da esperança, herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Como começou com uma terra e vai terminar também com outra terra,
aqui a lição que nos traz esses estudos é que nós devemos nos permanecer esperançosos na fé em Cristo, porque um dia todo o sofrimento vai passar e estaremos, enfim, na terra que emana leite e mel. E lá não terá sofrimento, não terá dor nem pranto, porque todas as coisas se farão novas. Amém, amém. Mano Coutinho, por favor. Últimas palavras de hoje, claro. O mesmo Deus que prometeu a Israel que lhes daria uma terra que emana leite e mel, é o mesmo Deus que prometeu que a terra será restaurada. Então, como Israel, nós precisamos confiar nesse Deus e permanecer nessas promessas, porque quem promete é fiel, diz o apóstolo Paulo, e ele não falhará. Então, que nós permaneçamos prisioneiros nesta promessa enquanto aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Mano Martinho, eu sei que você é difícil falar as últimas palavras. Escolhe entre as 1000. É verdade. Todavia, temos que respeitar que não vamos cansar o ouvinte e o telespectador. Queremos aqui terminar dizendo o seguinte: Deus fez uma promessa ao povo de Israel no passado. Hoje não existe um povo de Israel literal, propriamente falando, mas existe um povo de Israel espiritualmente falando, que é aquele que acredita nas promessas de Deus em Jesus Cristo. Então, se o Israel literal herdou a Canaã terrena, o Israel espiritual tem a promessa de herdar a Canaã celestial. Para tal, precisa permanecer firme nesta promessa e agir de acordo com a vontade dele. Obrigado. Amém, amém. Então, é isso. Voltem para a fortaleza. A fortaleza é Cristo Jesus. E a promessa de Jesus, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o verso 12, ele diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós somos prisioneiros da esperança e gostaríamos que você também fosse. Porque nós temos a esperança de que essa terra em que vivemos de pecado, ela será restaurada. E todo o pecado e o mal que vemos agora, eles terminarão. Jesus vai nos dar uma nova terra, novo céu e nova terra. Se você tem esse desejo, nós gostaríamos que você se entregasse também a Jesus. Se você já está nas fileiras dos presos da esperança, dos prisioneiros da esperança, permaneça firme, não saia do caminho, porque Jesus em breve voltará, e é muito breve, os sinais já mostram que ele está quase a voltar, então não se desvie, e se você ainda não faz parte das fileiras daqueles que esperam essa tamanha promessa de Cristo Jesus em herdar a nova terra e o novo céu, faça também a sua oração, entregue-se a Jesus e com certeza Ele está à espera que você o faça para vivermos juntos essa esperança. Que Deus te abençoe.